Hoje vamos falar sobre o Salmo 49 e esse aqui tem um tema diferente que a gente precisa meditar, pensar um pouquinho nele, entender como ele é importante, como ele nos ajuda a entender a vida. Esse Salmo 49 vai falar sobre a morte. Ele começa dizendo assim: povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Ele já começa avisando assim: olha, o assunto de hoje é para todo mundo, ninguém escapa. A morte alcança os ricos, alcança os pobres, alcança as pessoas nobres, os mais simples, todos precisam entender isso aqui. E no versículo 5 e 6 ele diz: por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ele diz assim: por que eu vou temer o homem? Quando ele olha para a morte, quando ele olha para a realidade da morte, e ele vê que todos nós vamos morrer, ele percebe que nós somos iguais. E ele percebe que muito mais importante do que ter poder ou riqueza é você saber que a sua vida está diante da presença de Deus, porque todos nós vamos dar conta daquilo que fazemos um dia diante de Deus, né? E ele continua o texto mostrando que tanto os ricos como os pobres, todos vão morrer, todos vão passar por isso. Versículo 10 e 11 ele diz assim: porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Ou seja, ele está dizendo assim: como as pessoas são estúpidas de não perceber que a vida passa. Eles colocam a sua confiança na riqueza, eles agem injustamente, tomam o que é dos outros, enfim, estão agindo de maneira a se enriquecerem, crescerem e acham que são muito poderosos, vão morrer a qualquer hora. Então, diante de tudo isso, ele aquieta o coração dele, sabendo assim: mais importante do que qualquer dessas coisas é estar na presença de Deus. Uma coisa interessante é que na nossa cultura a gente esconde a morte. Antigamente, era muito comum, no Brasil mesmo a gente vê isso em cidades mais antigas, mas especialmente na Europa, você vê cidades antigas em que o centro da cidade é uma igreja. E do lado da igreja está o cemitério, no centro da cidade. Ele não está escondido para que as pessoas não pensem no assunto. Ao contrário, é importante que as pessoas saibam que a vida aqui tem um fim, que nós temos que enfrentar a morte e que a vida é tão passageira, tão breve, e além de ser breve, é absolutamente imprevisível. Quando você entende isso, você vai olhar para Deus e vai buscar Deus. Você vai saber que as suas atitudes aqui têm consequências para o seu relacionamento com Deus. E quando o salmista faz isso, ele se sente em paz. E ele chega a quase que rir das pessoas que se acham tão poderosas, tão fortes, que acham que vão crescer e acumular suas riquezas, mas um dia vão morrer e deixar essas riquezas, não se sabe para quem. Eles, olha, tem gente que é tão tola que fica colocando o seu próprio nome nas suas propriedades, tentando se perpetuar o seu nome. Mas se você lembrar que Deus está diante de todas as coisas, que tudo que você faz na sua vida está diante de Deus, que a nossa vida é tão breve e imprevisível, você vai ter uma atitude diferente. Você vai ter uma vida digna, você vai ter uma vida que honre a Deus, você vai ficar em paz quando perceber que o ímpio está prosperando, você não vai se incomodar com isso porque você não vai invejar o fim que eles vão ter. Versículo 15 ao 17 diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Naquela época as pessoas nem sequer tinham uma consciência clara sobre o céu, sobre a vida eterna, mas eles já tinham uma confiança, eles sabiam assim: Deus remirá a minha alma do poder da morte, eu não vou ficar na morte. A morte não é o meu fim e Deus vai me tomar para si. Então ele diz: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. E ele termina o texto, versículos 19 e 20, dizendo assim: irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Ele termina dizendo o seguinte: a pessoa que não leva em conta a brevidade da vida, que não leva em conta o fato de que todos nós vamos morrer, a pessoa que vive aqui simplesmente para acumular riquezas e de uma maneira injusta, é como um animal irracional. Vai morrer e vai deixar todas as suas coisas aqui. É muito melhor viver
diante da presença de Deus, viver tendo a perspectiva de que a vida que Deus tem para você é uma vida eterna, e assim a sua vida aqui também vai ser transformada, vai ser uma vida que honre a Deus. Amém?